Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o Dr. Wellington Briggs. Nossa conversa vai ser com uma pessoa que eu conheço muito bem. Por acaso, a gente se conheceu em um evento, deu um match de inteligência, que é difícil, e desde então temos compartilhado projetos e uma amizade muito bonita, que eu considero muito, muito, muito. E respeito o suficiente para querer te ouvir durante horas. Obrigado. Dr. Wellington Briggs, ele é médico, formado pela USP de Ribeirão Preto, com Fellow Internacional no King's College of London. Já foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, Chief Medical Officer do Instituto Butantan, que eu sei de uma coisa que ele vai contar, acho que depois. Diretor médico global da Canopy Growth, no Canadá, entre muitas outras coisas. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi outra coisa. O jeito como você pensa a medicina. Começando por aí, eu quero te perguntar uma coisa. Você passou por várias instituições extremamente técnicas, reguladas, baseadas em evidências duras. Em que momento ficou claro para você, que isso que eu admiro muito, que a medicina não é só aplicar um guideline, um protocolo? Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite, de estar aqui conversando com você, né? Acho que a gente compartilha o mesmo sentimento, né? Foi uma amizade assim que, bom, ela deu um estalo e muito legal. E os projetos que a gente tem andam para frente, né? Andam, isso é muito legal, né? E a gente vai ver o resultado disso logo, logo também. Talvez a gente fale um pouquinho aqui. Tomara que a gente possa falar, gente. Que dê tempo. Bom, então, obrigado por estar aqui, prazer, estou bem contente mesmo. Eu fiz uma carreira na indústria farmacêutica, a gente chama de carreira em Y, tanto na área médica quanto na área marketing administrativa. Você pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Você está num caminho, mas você pode ir para o outro a qualquer momento. Então eu mantive isso, né? Eu gosto muito de pesquisa clínica, mas gosto muito dessa parte de empreendedorismo, administração, marketing. Fui fazer MBA. Bom também, Né? Quando eu entrei na indústria, eu vi que eu não sabia nada disso, fui fazer MBA de marketing, administração, e aí depois fiz uma pós em medicina farmacêutica, 2 anos na Unifesp. 2 anos? 2 anos. Nossa. E foi muito legal. Mas eu sempre farma. Aí fui fazer oncologia, desenvolver droga em oncologia, né? Ainda faço isso hoje, mas sempre com aquele regulamentação extrema, e eu via paciente acontecendo coisas que, poxa, não era para estar acontecendo daquele jeito. Eu queria entender um pouco melhor. Mas naquela época eu me dedicava somente à pesquisa clínica ou à indústria farmacêutica em si. Eu fui presidente de 2 multinacionais, depois... não falei tudo porque eu ia tomar 1 hora. Não. Mas o que eu sentia é isso. E eu estava numa dessas empresas, eu era o diretor médico da Wyeth naquela época aqui no Brasil. Eu tinha sido vice-presidente e depois vim para o Brasil, depois de 5 anos vim para o Brasil e continuei na mesma empresa como diretor médico. E nós tivemos um simpósio em Angra dos Reis, na verdade um investigator meeting em Angra dos Reis, e eu ia de moto para lá. E estava tudo preparado, na hora do almoço, a moto preparada, eu almocei e na hora de sair eu tive uma lombalgia terrível, travou, eu precisei mudar meus planos de viagem, pedi uma passagem, fui para o Rio de avião, fui de avião, fui mesmo assim, anti-inflamatório, relaxante muscular, mas com a causa ali, né? E depois, uma semana depois, eu voltei e entrei de férias. E eu fui procurar um ortopedista para tratar das minhas costas. E eu falei, olha, eu quero ver um ortopedista. Mas eu quero um ortopedista e alguém que conheça a medicina chinesa, né?
E tinham Da pertinho onde de casa. veio isso, assim? Era a vontade de conhecer um pouco melhor o que está eh, fora do escopo, ou fora da visão, ou da fora da medicina Eita, não. tradicional. Tem uma É, coisa muito a grande medicina e que a ocidental, gente né. não olha. Tem. E tem muita história sobre isso também, né, depois Exato. a gente pode falar. E eu fui o colega me atendeu e, eu muita dor, ele punha a dor o dedo na lombar, assim, em cima da dor, aquela dor terrível. E aí ele colocou 2, 3 agulhinhas na minha perna, apertava o mesmo lugar e nada. Eu falei: "Espera aí, aqui tem coisa". Parece magia negra, né. Parece, falei: "O que tem nessa agulha, né?". E depois, eu como acupunturista depois, que eu fui aprender, eu escutei muito isso. E, sem dor nenhuma, saí de lá super bem e eu falei pra ele: "Pô, eu quero aprender isso aqui, como é que você faz?". Ele falou: "Vai fazer o curso". "Como assim?". "Tem um Achei curso na USP". certíssimo. Eu falei: "Tá bom". Ele me deu o contato do professor, né, e, eu liguei e o curso já tinha começado umas semanas e ele falou: "Não, vem, você faz o catch up", e eu fui. E no começo, você imagina, um cara que cresceu desenvolvendo droga na oncologia, desenvolvendo toda a indústria farmacêutica e, né, de repente sentar lá e começar a ver a aula do meridiano do pulmão, que passa aqui, desce ali, tem o ponto, tique, a energia que passa do meridiano para o outro. Eu falei, não, peraí, que planeta Igual essas pessoas doutor. vivem? E é dentro da USP, né, na ortopedia. Mas eles fazem uma coisa muito bacana, que eles te levam para o ambulatório logo na segunda, terceira semana do curso. Então você meio que teoria junto com a Isso, prática. teoria Ah, junto isso com a é prática. É ótimo. ótimo. E o primeiro ponto que eles ensinam, os pontos de joelho. E aquele dia tem um ambulatório de joelho. Então você vai lá com medo, né, de colocar a primeira agulha da tua vida, e acha o ponto direitinho, coloca a agulha, sob supervisão, é claro, e a dor melhora muito. Então você começa a ver, não, aqui tem realmente alguma coisa. E a gente começa a estudar, entender, e aquele outro planeta te abre uma janela enorme, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais na acupuntura, na medicina chinesa em si, mesmo na fitoterapia, Qigong, a ginástica, né? E adorava aquilo e falei, não, aqui tem um mundo, né? Inclusive eu fiz, a minha tese foi de estética em medicina chinesa, Hum, né? Correção de ruga de boneca, mas com com medicina chinesa. mas acupuntura, Com acupuntura e sério? fazendo. E assim, Olha que coisa. eu utilizei princípios de pesquisa clínica, como é que eu posso provar que a acupuntura Você tinha funciona? essa experiência. Claro, claro, Nossa, claro. Então, verdade. essa foi a minha tese, né, de formatura. Maravilhoso. E aí eu comecei a expandir e comecei a estudar mais e atender paciente, né, realmente. Tive uma oportunidade de atender, comecei a atender numa clínica de acupuntura, Uhum. de um colega que já vinha da indústria farmacêutica, então ele Também. conhecia a minha transformação, né, mas eu não fiquei só com a medicina chinesa. Então eu mantinha o consultório como clínico e, e aí eu comecei a Clínico ver tradicional. clínico tradicional. E aí eu comecei a questionar, né, o que tem eh, numa coisa e na outra que tem uma sinergia. A maior parte dos pacientes da acupuntura procura acupuntura por causa de dor crônica, Uhum. insônia, ansiedade e depressão, né? Rings a bell, esse é o mesmo tipo de paciente que vem para cannabis. Total. Nesse meio tempo, eu fui agregando técnicas, então ozonioterapia, terapia neural. Como você chegava nessas técnicas? Você chegou nessas outras técnicas? Então, para o mesmo tipo de paciente. Então, a grande parte dos pacientes da acupuntura é dor. Não, sim, mas assim, Ah, eles chegavam, daí você falou assim: "Tá, vou pesquisar isso", assim, vou pesquisar quais são as técnicas de que podem tratamento de tratar dor. Então, dor. tem técnicas que você tem aparelhos super complexos, caríssimos, Nossa, a gente viu num congresso, lembra? né? Qualquer equipamentozinho lá, 30, 40 mil reais, é um investimento que demora para se pagar, né? O paciente da acupuntura não é o paciente que tem um ticket alto, então você tem que pensar nessa parte do negócio também.
E aí eu comecei a agregar essas técnicas. Fui aprender, fiz curso na ozônio, inclusive fundei o Colégio Médico Brasileiro de Ozonoterapia, demos curso vários anos, né? Depois acabei deixando, mas continuei com a ozonoterapia, desenvolvendo protocolos, Uhum. aí acrescentei terapia neural, e aí veio a cannabis. E aí Como que que me jogou. veio a Então, a cannabis, cannabis? pelo mesmo jeito da ozonoterapia, né? O que eu posso fazer a mais pelos meus pacientes para tratar essas condições? Eu acho que todo mundo chega na cannabis por esse motivo, não sei. Pra mim também foi isso, assim, eu falei assim: "O que que eu posso fazer além, É, né, a mais", assim, e lógico, teve a história da minha mãe, mas assim, é isso, o que que eu podia fazer a mais? eu não tive uma história pessoal, tá? E eu escuto muita gente que Ah, veio na cannabis, chegou a maioria com alguma história pessoal. Eu não tive nenhuma história pessoal. A minha história foi, eu estava eu acho buscando mais bonito ainda. alternativas para acrescentar Uhum. aos tratamentos que eu já fazia, ao portfólio que eu já fazia, que é a medicina integrativa. A gente junta um monte de coisa, Boa, né? é isso que eu queria chegar, falar nisso. Quando se fala em medicina integrativa para você, muita gente ainda escuta isso como algo alternativo, com pouca ciência. Na sua visão, qual que é o erro dessa leitura? E o que que é, assim, medicina integrativa para você? Né, você sabe que Talvez, eu amo medicina integrativa, um dos motivos de eu te trazer é que você faz isso magistralmente, imagina. e até eu te trouxe para tentar quebrar esse tabu para quem estiver assistindo. Então, a medicina integrativa talvez seja um nome batido. Eu É uma acho. pena, né? É como cannabis medicinal. É. Eu não concordo com cannabis medicinal, mas a Eu gente tem que acho usar errado. para diferenciar do uso recreativo. Bom, medicina integrativa, ela é um princípio muito básico que você busca tudo que você consegue fazer para ajudar aquele paciente, né? Mas você não se prende dentro das Do paredes, das normas só protocolo. de protocolo de tratamento. Quer dizer, a medicina baseada em evidência, né? Eu acho É, importante. sim, é importante a gente ter, sem dúvida, sem Mas dúvida. Porém, a gente não pode ficar só com ela. Eu acho que a gente ficar não só pode se nela, a gente limitar, vai ficar né? limitado para Qual que é o outras exemplo coisas. disso? Medicina chinesa. É, Né? É tão difícil fazer pesquisa clínica com medicina chinesa, porque na acupuntura, você fazer um placebo é extremamente complicado. E não dá para fazer um placebo eu não que realmente imagino fazer funciona. placebo, mas Tem uma agulha, chama agulha sham, que você põe, mas a agulha não ah, penetra. tá. Mas ela não fica também. Então, bom, não vou entrar nesse ponto aqui agora, mas a medicina integrativa, ela traz essas várias técnicas, né? Uhum. E além dessas que eu falei, tem várias outras, né? Tem muita gente que agrega ainda homeopatia, e tem outras coisas É, para que a se gente fazer. nutracêutica, a parte de nootrópicos, E adaptógenos, isso, aí você começa, né? vai, Aí é isso lindo. aí explode, né? Mas o importante para quem faz ou para quem tem algum interesse em medicina integrativa e quer desenvolver é lembrar que nem sempre a evidência vai estar lá, Uhum. né? Que você tem que usar uma coisa que os médicos, infelizmente, estão perdendo muito, que é o bom senso. É, Que é o bom senso de o que eu posso fazer para aquele paciente na minha frente agora, né? O que de melhor eu posso fazer para aquele paciente. até onde eu posso ir. E até onde eu posso ir, né? Prima non nocere, sempre, Uhum. sempre, né? E assim, aí você começa a fazer algumas coisas e você começa a ver muita melhora, mas muita melhora, né? Exemplos, paciente com problema neurológico que está perdendo força na musculatura do tórax, respiração, né? Um amigo meu me procurou e eu fiz terapia neural, ele saiu do consultório respirando, andando melhor, assim, saiu do consultório melhorando, né? E fizemos a terapia, ele deu uma boa melhorada, né? E hoje está segurando. E Então, ele continua ele parou o tratamento agora, mas teria que acompanhar, mas continuar. teria que ter continuado. Ai, ai, É. ai.
Vou mandar esse vídeo para ele depois. Mas tá lá, tá bem. Então, a gente começa a ver, né? Você começa a ver e começa a aprender com isso. E é aí que eu falo que a gente aprende muito com os nossos pacientes. Aprende demais, né? Então, o que eu posso fazer por aquele paciente, o que melhor eu posso fazer para aquele paciente, então a gente consegue trazer, propor, porque tem muita gente que não vai entender, não vai aceitar. Uma boa, É sempre né? é um tratamento em conjunto, né? Exato. Eu nunca faço um tratamento que, assim, tô aqui, a prescrição É tá, isso. toma né, e volta daqui 3 meses. Não é assim. Porque isso é um tratamento top-down. É o médico mandando o paciente, acabou. Né? Eu não consigo também. Quando eu acho que a gente tem sempre que trazer o paciente pro tratamento, para que ele tenha um poder de ownership, de ter a propriedade, de ser o dono também do tratamento dele. Exato, E é quando isso você mesmo. faz isso, eles melhoram mais e mais rápido e mantém. E com isso, E aderem mais. aderem muito mais, né? Tomam o medicamento, É. fazem a orientação alimentar, né? Faz Eu não exercício, sozinho. começa a dormir, tirando meu amigo, começam a dormir melhor. E com isso, né? É uma analogia que eu faço, a gente consegue mudar o círculo vicioso, né, para a esquerda, o círculo vicioso que o paciente está, num círculo virtuoso para a direita, sem conotação política aqui, que o paciente começa a melhorar e ele começa a fazer as coisas que não vai precisar de medicamento. Que isso é Né? tudo. Então, é ótimo. Quando a gente começa a reduzir os medicamentos, porque o paciente começou a fazer fisioterapia, começou a fazer exercício regular, começou a dormir. Se alimentar. Sono é inegociável, eu sempre falo Fala isso. do sono, você falou no outro podcast que eu vi que foi incrível também. Vamos frisar o sono, gente? A importância dele, né? Tipo, Sono é inegociável, ponto. Eu negocio tudo com o paciente, tudo, menos o sono. eu não negocio duas coisas: É. sono e exercício. Sono é exercício. Porque É que tem gente que não é dá, que né? não, é que eu sou É. psiquiatra. Então, tem gente que não. Gente que não dá. Sono, Então, todo mas mundo dá. sono todo mundo dá. Então Verdade. tem que dormir. Então, assim, E tem que dormir sem droga Z, benzodiazepínico, sim, né? como que é pra você essas drogas? E como assim? Se chega pra você, você tenta tirar? E como você tenta? Como que é? Assim como qualquer classe terapêutica, elas têm a indicação correta. Uhum. Né? Se eu vou tratar ansiedade, se a ansiedade está muito alta, se a pessoa tem crise de pânico, deixa lá o ansiolítico junto, Entendi. né? Um tempinho. Depois você faz um desmame e tira. Em distúrbio de sono, a mesma coisa. Você pode até... a pessoa está passando por um luto, ou vai fazer uma viagem longa, de avião, sei lá, tá com muito problema, preciso dormir, tudo bem, vai lá, toma, mas é uma vez ou outra, é esporádico, Praticamente. esporádico. Então tem indicação, né? E como é que eu faço? Eu desenvolvi 2 protocolos, na verdade um protocolo muito parecido para as duas coisas, com algumas diferenças. Para retirada de benzodiazepínico e retirada de droga Z. Então, na clínica, eu tenho pacientes que te vem, faz todo o escalonamento de retirada e estuda a vida inteira, né, do paciente, bota ele para fazer exercício, higiene do sono, deixar o celular do lado, aquela coisa toda, né? Alimentação. E com isso, o paciente começa a dormir melhor. Mas assim, você não usa, por exemplo, cannabis? Sim, sim. Se tiver indicação, sim. Se tiver indicação, sim. Porque pra droga Z, eu sempre uso óleo. Porque eu acabei tendo uma oportunidade com óleo que deu muito certo e eu consegui tirar de 60 mulheres a droga Z, que eu odeio, com óleo. Então eu acabo usando, assim, mas pra droga Z. Isso. As outras, eu tento. É que, voltando um pouquinho na medicina integrativa, né? Medicina integrativa também não vai olhar só, você chega lá, eu tô com insônia. Sim. Então você vai saber
causa da insônia. É um outro ponto da medicina integrativa. A gente não vai tratar só um sintoma, tá aqui a prescrição, tchau. Você olha. Não, vamos ver por que essa insônia está acontecendo e vamos tentar cuidar. E o paciente chega com insônia, mas ele também tem uma dor em alguma articulação, tem alguma alergia, tem outras coisas, né? As pessoas Então, não dão crédito para alergia, né? não dão, opa, sistema imunológico Nossa. ele é extremamente importante. Então, na medicina integrativa, a gente consegue fazer, tratar a causa, mas não é um só o tratamento. Então, chegou com a insônia, Entendi. por que tem essa insônia? Poxa, se eu conseguir entrar com canabinoides, se as pessoas fazem exercício todo dia, porque pode estar com uma curva de cortisol totalmente Altíssimo. alterado, né? O cortisol subindo no final do dia, quando deveria estar caindo. Uhum. Então, vamos fazer o cortisol salivar para entender a curva, se eu posso interferir ali, talvez. Quase ninguém pede salivar, né? Puxa, eu peço, nossa, eu Não, peço eu peço muito, salivar e a muito. globulina, né? Mas a maioria Exato. pede o sérico. Não, sérico é uma Não fotografia. adianta, Não adianta, é uma gente. fotografiazinha, né? Então você precisa ver o dia inteiro. Aí faz a correção, ajuda com os canabinoides também, e Eu você. queria saber o que mais, assim, você tem mudança do estilo de vida, que é importante, Higiene do sono, né? higiene do sono, você chega a usar acupuntura, algumas outras Sem coisas. dúvida, principalmente eletroacupuntura. Eu tenho uma publicação que talvez eu precise até revisitá-la e refazê-la, que é qual que é a relação entre a acupuntura e cannabis. Por quê? O que me chamou a atenção, os pacientes, são os mesmos pacientes. Então, é exatamente a mesma coisa, né? Então, os dois atuam no sistema endocannabinoide. Então, a eletroacupuntura está provado que ela aumenta a anandamida no corpo, né? Máximo. Então, eu inclusive encontrei quais são as bases farmacológicas, como é que acontece. E tá no artigo isso, tá? Então, eu preciso revisitar esse artigo. E eu dei essa aula, acho que fui o primeiro a dar essa aula, cannabis em medicina chinesa, no Congresso Brasileiro de Acupuntura faz uns 3, 4 anos Nossa, para mais. precisava dar mais essa aula, O ano passado nós tivemos uma aula no Brasileiro... Não, este ano aqui, né, 2025, nós tivemos uma aula de medicina chinesa e cannabis no Congresso, né? Não fui eu que dei, mas foi interessante, no Congresso Brasileiro de Medicina Canabinoide. Vai ser... o ano que vem vai ser mais organizado e a gente vai conseguir assistir, né? Vai. Tá. Porque eu acho que é muito importante essa aula, assim, ninguém dá. E misturar, não. Mostrar a correlação entre as duas vai ser lindo. Então, sabe o que é legal? Meu mestre de acupuntura, um dos mestres de acupuntura, né, gostou tanto disso que eu acabei dando um curso de cannabis dentro do IoT, do Instituto de Ortopedia. Caramba! Eu trouxe um colega do Canadá, eu falei, convidei mais 2 médicos aqui de São Paulo e uma médica do Panamá. Nós demos o curso no Canadá, viemos juntos, damos o curso aqui em São Paulo, no auditório ali do IoT, aquele auditório bonito, né? Um auditório redondo, todo de madeira, assim. E eu até nunca fui, eu sempre fiquei no da psiquiatria. Tá, lá mais para baixo. E tinham 90 participantes e a gente sentado nas escadas. Todo mundo assim. E assim, mas antes de dar o curso lá, foi um auê para convencer o pessoal de falar de cannabis. É isso que eu queria saber, como que você conseguiu? Foi, olha, meus mestres lá foram assim muito legais para convencer a comissão de educação, porque tem que passar por uma comissão de educação, e passou, né? Porque eu não fui agora. Não, foi em 2019, eu acho. Vamos combinar que era a época ainda que não Então. tava começando. E foi muito bacana, né? Até que foram 3 dias de curso, acho que foi sexta, sábado e domingo. Bom, teve um curso, foi muito legal, mas me ensinou como prescrever. E aí, no final, quando terminou, né? Eu lembro que eu terminei, os 90 desceram. Então, e como é que eu prescrevo? E a gente não podia ainda, naquela época, explicar daquele jeito, né? Eu estava ligado à Canopy Growth, né? Eu era diretor médico global, estava ligado à Canopy Growth e a Canopy ainda não tinha produto aqui.
Então a gente não podia falar de prescrição ainda naquela época. E foi isso que me motivou a montar o meu curso da Cannabis Academy. Eu ia te perguntar isso, o que te motivou? Foi Porque assim, exatamente isso. o seu curso é diferente de todos os outros. O seu, além de ensinar a teoria, ele ensina a prescrever, Sim. que é o que todo mundo pede. Fala assim, tá, mas e aí, como eu prescrevo? Então, eu desenvolvi um método Uhum. para prescrição. Né? Para quem não conhece nada, precisa ser médico ou odontólogo. Tá. Né? Ou veterinário. Eu tive Eu ia perguntar, excelentes alunos veterinários, ainda eu quando eu estou não super tinha, interessada. ainda quando eu não estava liberado para veterinário. E eu desenvolvi esse método para que quem não sabe nada, mas tem a base da ciência, né, para poder chegar no final do curso e começar já a prescrever. Tá. Né? E isso acontece, é super prático. Porque eu dava um curso de 3, 4 dias, eu dei o curso aqui no Brasil, na Universidade de Buenos Aires, Lá, Chile, na UBA. No Chile, Universidade de Concepción, no Peru, Gaetano Heredia, na Colômbia, Panamá mas você viaja, e ó. 4 vezes no Canadá, onde a gente levava os colegas e ensinava eles a, a, a ensinarem os outros. Era um train the trainer, Tá, tá? entendi. E dei esse curso, inclusive, a nível global, por online, né? Mas a gente não ensinava para escrever, né? E eu acho que esse era o grande ainda é, né? A grande questão, né? Do pessoal que quer fazer e não sabe como fazer, porque não é difícil, mas é mais uma classe terapêutica. É, Não é nada diferente. É uma classe terapêutica com várias drogas ali dentro. E você precisa saber como gerenciar isso. eu acho que entender isso, gerenciar todas as drogas e entender que cada pessoa vai responder de um jeito a uma O dose. tratamento é individualizado. E isso dá trabalho. Integrativa. E isso dá Dá trabalho. trabalho? Dá trabalho. Eu acho que isso é o mais difícil de ensinar. O que você ensina com facilidade. Como? Então, eu acho que é o método, né? E um pouco de paixão também por ensinar, né? Ajuda. Eu, há muito tempo atrás, uma vez passei por uma psicoterapeuta e uma hora ela parou, ela falou para mim assim: você gosta de ensinar, né? Você gosta de palco, você gosta de que as pessoas escutem e te perguntem e trocar informação, né? Por que você não se dedica a isso? Aquilo ficou Ficou guardado. guardado. E eu acho que essa foi uma das oportunidades que eu tive para desenvolver e eu já formei mais de 450 alunos. Mas eu acho que a gente tem que divulgar mais, e vamos falar aqui, né, sobre o curso. Eu queria que você falasse mais, porque eu acho que é pouco, sabe? Eu acho que, assim, pouco, tem gente que não conhece ainda, que tem que conhecer e tem que fazer para saber prescrever. Porque, você sabe, a gente tá pegando cada coisa Não, de infelizmente, prescrição. infelizmente tem muito erro de prescrição, o que é ruim para os nossos pacientes. E é Muito. ruim para a classe terapêutica também. Exato. É ruim para cannabis, é ruim para o paciente. Assim, daí fica. hum, Né? Bom, E mesmo antes disso, né, a gente precisa ensinar para o pessoal o que é um bom produto. Né? Por que eu vou prescrever um produto que tem um certificado de análise completo, atualizado, por o lote? que que é um O que certificado é um certificado? analisado completo? Essa aula eu dou na pós-graduação internacional lá da Raquel Peiralba, do Uruguai. Ótimo. Sou eu que dou essa aula, vai ser o terceiro ano que vem, Porque sobre na COA. pós que eu dava, eu falava, gente, não tem aula de COA, que é o certificado de análise. Tem que ter essa aula, Tem, porque tem. os alunos têm que saber o que que é. Porque aí a gente pode julgar, primeiro, se o que eu vou prescrever é realmente o que eu quero prescrever, Exato. né? Isso é a primeira coisa. E a segunda é a gente ter uma boa ideia do que aquilo pode, como aquilo pode ajudar o paciente. Então, Uhum. como é que eu vou escolher um produto? Então, a primeira coisa para escolher um produto é só escolher produto de qualidade. Como é que eu escolho um produto de qualidade? Através do certificado de análise, através da experiência também dos outros colegas, através da idoneidade da empresa, do acolhimento da empresa,
se o paciente não teve problema para ter o acesso ao medicamento, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração. Eu acho que eu só vou explicar rapidinho o que é o certificado de análise. Eu acho que não sei se entenderam, mas é como você pegasse um produto e analisasse tudo que tem dentro dele. Então, assim, por exemplo, tem canabidiol, o tetrahidrocanabigerol, o canabigerol. Se tiver tudo isso, vai falar, tem que ter, e tem que ter a porcentagem, a quantidade que tem, os terpenos, se tem pesticida, se não tem. Então, tem que ter tudo discriminado. Se tem isso, você já considera que já é algo de qualidade. Se não tem, eu, pelo menos, não prescrevo. Nem eu, Então, voltando, vamos lá. nem eu. Porque assim, foi o que você falou. É o paciente, né? Assim, você tá dando tudo por ele, você vai dar algo que não é de qualidade, não faz sentido. Uhum. Só que eu acho que aí tá, o seu curso me ensina isso, porque fala, não, mas esse é mais barato pro paciente, tá? Mas a que custo? É. Porque barato é caro. O barato pode sair caro e às vezes o barato hoje vai sair mais caro no final do mês, né? Então tem várias questões. Eu acho que o seu curso, uma das coisas que ele ensina, isso, a fazer pesquisa. Tem um curso de pesquisa clínica também, que é um curso de pós. Me fala, eu adoro. Tem um curso de pós-graduação que eu gravei, pesquisa clínica em cannabis medicinal. Porque eu tinha alguns alunos que tinham interesse em fazer pesquisa clínica. Eu estava no congresso Brain o ano passado e encontrei um aluno meu lá no Rio e ele estava mostrando um pôster dele, muito legal, assim, pô, isso é tão bacana, né, de ver um aluno publicando, né? E ele falava, eu quero fazer mais, mas eu quero fazer pesquisa, assim, mais a fundo, e eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Ele falou, eu falei, pô, mas você tem comitê de ética? Você tem o quê? Né? Então, cadê o protocolo? Você sabe quando você vai precisar, qual que é o N, como é que você vai calcular? Então, ele falou, mas eu não sei nada disso. Então, isso me levou, eu fiz o curso, né, gravado, tá numa pós-graduação, e tenho também dentro da Cannabis Academy o curso disponível. É um curso de iniciação, tá? Não é, assim, de aprofundamento, mas é um curso de iniciação. Tem site tudo, a Cannabis Cannabis Academy tem. Que a gente vai colocar na descrição. Tem. Para quem tiver interesse, vai estar lá. Tem. Façam, gente. E tem outro curso de cannabis de medicina integrativa, específico. Aí, ó. Né? Para quem conhece já a cannabis... Quem já sabe o começo, faz esse. Me conta desse. Então, como que a cannabis se encaixa dentro da medicina integrativa? Um pouco do nosso papo aqui. Né? E aí eu vou, assim, área terapêutica por área terapêutica, explico tratar o paciente por completo e não apenas aquele sintoma, aquela queixa que o paciente vem. Individualização do tratamento. Individualização do tratamento, tudo. Esse curso não ensina a prescrever, né? Tem o curso de prescrição, mas ele é dentro da medicina integrativa, qual que é o espaço da cannabis. Foi o que você falou. Você está dando aula para quem teoricamente já sabe. Esse é. E também, qual não é o espaço da cannabis. Né? Porque, primeiro, cannabis não é panaceia. Eu sempre gosto de ter essa oportunidade de falar esse tipo de... Cannabis não é panaceia. Gente, não é para todo mundo. Não, é ótimo. Não trata tudo, né? E a gente precisa ter isso em consideração. Né? Com isso, dentro da medicina integrativa, a gente sabe aonde pode ir e sabe onde não deve ir. Teve paciente que eu demiti. Paciente que chegou... que eu já tratava dela, ela teve um diagnóstico de um câncer de ovário, estágio 4, metastatizado já, e queria tratar o câncer só com cannabis. Eu falei, olha, não tem indicação, não é para isso. A cannabis pode te ajudar com dor, pode te ajudar com insônia, pode te ajudar com ansiedade... ajuda no gerenciamento do teu tratamento, mas não é tratamento de oncologia, né? E ela insistiu, eu falei, não, então eu não vou te tratar, tá demitida, né? Não foi bem assim, mas tá demitida, eu não vou te tratar. Mas aí ia ser prudente, né? Bom. Mas muita gente, bom,
deixa pra lá. É, E dentro da integrativa, da cannabis, além disso, assim, o que eu acho interessante, às vezes, a gente pegar uns casos que a gente fala, não tem solução, mas vou tentar. Porque tem aqueles casos que tem. você, Nossa, você dá de tudo, você dá todo o seu conhecimento para aquele caso. E que uma coisa que você nunca imaginava que ia fazer efeito, faz. Não sei se você vai conseguir lembrar de alguma coisa agora, mas você lembra de algum caso que você falou, nossa, eu não imaginava que ia melhorar com isso, assim, ou que iria tem. melhorar? Tem um caso que eu mostro em aula. Mostrei no congresso esse ano. Um senhor de Brasília e os filhos dele me procuraram. Um é ortopedista, e o outro é engenheiro. Me procuraram porque o pai dele estava, já estava assim, fim da vida, já ele era um cara muito ativo, adorava sair, dirigir no restaurante, dançar com a esposa, era assim, super. E aí ele foi entrando numa depressão danada, sarcopenia, não saía mais da cama. E tem vídeos dele que ele cai, ele não consegue ficar de pé, assim. Nossa, E aí nós começamos, eles me procuraram assim para, olha, vamos dar uma qualidade de vida para que ele vai morrer, tá? Foi tipo, nesse ponto, paliativo. paliativo. Falei, tá bom, vamos tentar. E eu fui um pouco mais agressivo, né, em titulação, titulei a dose, fui um Eu pouco também mais faria. agressivo. Ele tinha dor, então eu entrei também com Principalmente com dor. THC, né? Tinha lá 2 medicamentos, né, durante o dia todo, à base de cannabis. E, bom, passou 1 mês e 20 dias. 20 Eu recebo um vídeo desse senhor na academia. Mentira! Na academia, né? Eu falo, não é Ai, possível. que bonitinho! É ele, não posso falar o nome dele, mas é ele. Falei, pô, e os filhos dele, assim, eu tive o gosto de encontrar os 2 filhos dele no congresso desse ano. Lá, eles estavam lá. Mentira! Ai, Eles que foram lá para me encontrar. Eles foram lá para me legal! encontrar. Foi muito legal, né? Então, Poxa, tem casos, assim, que você não nossa. espera. Você não espera. E ele tá bem, viu? Eu tenho notícias dele, eu consigo. Mexe, não mexe? Mexe, né? Então, tem bastante caso assim, né? Uhum. Mas a cannabis não vai levantar ninguém, não é assim. Isso é um caso, talvez um Foi caso uma exceção. emblemático, né? Mas acontece, né? Mas com Então, certeza você não deu só cannabis. Você fez um monte de outra sim, coisa. sim, acertei a alimentação Eu dele, né? imaginei. Ele voltou a dormir, então aquilo tudo, né? Depois ele foi para onde? Para academia para fazer exercício, né? Legal. Ele não voltou a dirigir, mas ele consegue hoje ir pro restaurante com a esposa, que ele adora, né? Ah, Então, tem uma isso é pergunta legal. aqui que eu acho que vai ser interessante. Na sua prática do consultório, o que mais te mostra que dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem precisar de caminhos completamente diferentes de tratamento? Então, a gente aprende desde cedo que nós somos totalmente diferentes um dos outros, certo? E esse conceito, eu acho que cabe muito bem aqui. Se chegar 2 pacientes com o mesmo diagnóstico, mesmo tipo de sintoma, muito provavelmente não vai ser o mesmo tratamento. Eles vão ter hábitos de vida diferentes, eles vão ter histórias de vida diferentes, né? A medicina integrativa, a gente escuta muito o paciente. Muito. Tanto Então, que normalmente a nossa consulta primeira é 2 horas, né? tranquilo, fácil 2 horas, 3, assim. fácil, né? Eu já A cheguei com gente isso. precisa saber. E o paciente conta toda a história, né? E não é só a história que ele te conta, ele te passa as Uhum. emoções. E com as emoções, você entende um pouco melhor por que aquele paciente está sentado na tua frente, né? E se você explorar só um pouquinho a mais, você entra na espiritualidade também desse paciente, né? E o quanto aquela espiritualidade pode influenciar de forma positiva ou Eu negativa ia te perguntar isso depois. na sintomatologia do paciente, né? E nas emoções que podem estar refletindo ali. Então, cada um de nós vai ter uma história diferente. Então, nós somos diferentes, Uhum. né? Pode ser que tem gente que melhora a dor de cabeça com
um Tilenol da vida, um paracetamol, e tem gente que não, né? E é a mesma dor de cabeça, né? O mesmo tipo de cefaleia. Mas segundo o DSM, é essa questão que eu Então, acho que a gente tem que... precisa pensar fora da caixa. Exato. Precisa saber que tem muita coisa por aí. Não é colocar numa caixinha, tipo, porque tem os mesmos sintomas, então é isso. Você tá fazendo errado. Não, gente. Não é. Precisa abrir a cabeça. Precisa abrir a Vamos abrir cabeça. a cabeça, porque assim, é ouvir a história do paciente. Porque é um paciente que teve uma história tranquila, sabe? Não teve pais disfuncionais, teve uma condição financeira boa, uma boa alimentação, não fez uso de drogas. É completamente do paciente que chega com os mesmos sintomas que um pais disfuncionais, ou perdeu os pais cedo, usou drogas, uma alimentação. É assim, o quadro pode parecer o mesmo, mas é completamente diferente. E como você vai tratar isso, né? E esse é um aspecto. É um Tem mais. aspecto, Tem um muito outro mais. aspecto que é a genética. É. Cada um de nós tem uma genética diferente. E aí, pensando em sistema endocannabinoide, né? Onde os medicamentos à base de cannabis vão acabar atuando principalmente. A gente tem N tipo de receptores diferentes para fazer muitas coisas. Tem receptor em que, se você atua com um componente da cannabis, ele vai estimular, e um outro componente ele vai inibir. E você precisa entender tudo isso. É complexo, né? Monabanto, gente, pelo amor de Deus. Né? Que acabou dando aquela crise danada de suicídio, né? Suicídio. E era para ser tudo de bom. Era para ser tudo de bom. Então, a gente precisa entender que a genética é diferente, né? Eu trabalho com teste genético, e um teste genético voltado para cannabis. Nossa, é isso que eu ia perguntar. Mas você trabalha só com voltado para cannabis ou em geral? Depende do que eu precisar para aquele paciente. Então, Obrigada por responder isso. depende, tem teste de farmacogenética do sistema nervoso central, que às vezes tem que pedir, porque o paciente está lá com 10 antidepressivos. Tentando. E não vai, né? E às vezes você dá alguma outra coisa e o paciente piora. Então, é a genética. Então, você tem a história de vida do paciente, e vou colocar dentro dessa história de vida a história atual. Você tem a história anterior, que levou até ali, e a história atual. Aí você tem a genética desse paciente, né? E aí você tem um terceiro componente, que eu não gosto de chamar de caixinha porque está tudo interligado. Eu vou desse terceiro, talvez. Que é um terceiro componente, que é, pasme, o paciente. Não era o que eu ia falar. Ele quer, então vamos acrescentar mais um. Precisa dele. Ele quer realmente melhorar? Exato. Né? Quantos pacientes a gente não vê que a doença do paciente é o modo de vida dele, ele vive para aquilo? É o ganho secundário dele. Daí eu tento explicar isso para família, às vezes, até pro paciente. Eu falo assim, você tá tendo um ganho secundário. É difícil falar isso, né? Porque a pessoa entender que tá fazendo isso, ela te xinga de tudo quanto é difícil, é muito difícil, né? Mas às vezes é como ela consegue viver. Exato. Né? Então, é isso que eu explico. Eu falo, eu não tô te julgando. Só tô te falando que você tá tendo esse mecanismo. E isso não tá te fazendo bem. Né? Paciente com dor crônica, né? Odeia ter dor crônica, mas vive da dor crônica. Paciente com insônia, chega rindo. Eu não durmo. Só preciso de 2 horas por noite. Então, isso a gente vê demais. Então, eu acho que esse é um terceiro componente. E tem uma parte espiritual. Não sei se era essa que você ia falar, mas tem uma parte espiritual. Eu ia te perguntar, como que é a parte espiritual para você? Você trabalha essa parte espiritual? Trabalho, eu digo assim, incentiva, trabalha, como é que é? Eu pergunto para o paciente, né, como é que é a espiritualidade, tem jeitos da gente fazer esse approach, né, essas perguntas, e o que eu tento fazer é usar a espiritualidade como mais uma ferramenta para ajudar esse paciente. É a mesa, né? Seria tipo o quarto pé. Pode ser, né? Muito provavelmente, essa é uma das portas de entrada que é mais fácil para você
mudar hábito de paciente. E a pior coisa para fazer é mudar hábito de paciente. É o Nossa, mais é o mais difícil. fácil e o mais É o difícil. mais difícil de tudo, né? E seria o mais fácil de fazer, mas não é. Depende dela, E a espiritualidade ajuda muito nisso, né? realmente. Porque, de uma forma ou de outra, o paciente se sente ou amparado pela espiritualidade ou culpado pela espiritualidade, principalmente pessoas com um background católico, né? Que o catolicismo tem muito isso da culpa, eles trabalham muito a Muito culpa, né? culpa o pecado. Então isso a gente vê. Mas você pode usar isso como ferramenta para ajudar na adesão ao tratamento. O meu convidado anterior, o Rafael, ele é católico e assim, meu amigão também. E para ele já o catolicismo é um grande aliado, porque ele sabe usar, Sim, você sabendo usar, né? Tipo, mas é isso, assim, é que eu cresci no catolicismo e eu cresci com a culpa. Então, tipo, eu já vou para outra espiritualidade, mas eu tenho a minha. Então, muita gente não entende esse negócio de culpa, né? Apenas aceita. É, Aceita como fé, como parte da fé, mas não é por aí. Mas também eu não tento tirar ou desmontar esses conceitos no paciente. O que eu tento não. achar é de que forma eu posso usar tudo isso para que ele melhore. É que eu acho que assim, daí já vou entrar em uma questão, muita gente vai me xingar, mas eu acho que toda fé já me. Eu acho que mexe muito comigo o fanatismo. Quando é fanatismo. É isso que eu queria diferenciar fé de fanatismo. Quando chega no fanatismo, é muito difícil mudar. Quando Sim. tem a fé, é diferente. Você consegue trabalhar junto. Fanatismo, você tem que se moldar a ele. Você já pensou por que a gente consegue trabalhar junto com a fé? Não. Porque a fé não é só religiosa. Se o paciente tem fé que vai melhorar, Nossa, é lindo. é ótimo. Ele vai fazer, ele vai melhorar. Eu tenho paciente que saiu de uso pesado de droga, pesado, né? E foi fé que ele ia melhorar e o cara melhora. O cara perde peso e para com a droga, para de beber, te liga se pode tomar cerveja sem álcool. Isso aconteceu, Poxa, né? bonitinho. É legal. Pode fazer mesmo? Pode, sem álcool Pode, pode. sem álcool pode, né? E volta a fazer exercício. Então, a fé tem várias facetas, né? Não é só a fé aí religiosa. Fé no trabalho, a fé que as coisas vão dar certo, né? Eu acredito muito em energia também. Uhum. Eu acho que quando você começa a trabalhar uma energia positiva e trazer essa energia positiva para você e tentar trazer para os outros, as coisas começam a fluir. Pode ser, as pessoas podem achar que é misticismo, mas Não, não é. Sabe o que é isso? É a consciência de si próprio. uhum, Então, a fé mais esse conhecimento de si próprio é muito difícil de fazer. e é dolorido. É dolorido. Mas a gente tem Com ferramentas depois, hoje em dia. Então, por exemplo, meditação. Ah, mas eu não gosto de fazer meditação, é difícil fazer. Não é, eu ensino um exercício muito fácil, né? Da respiração. Conta pra gente, então, porque... Bom, tem um exercício, por exemplo, de respiração, que é o primeiro que eu ensino para o paciente, eu inspiro 4 segundos, seguro 8 e solto em 7. Isso é ótimo pra você. É ótimo. Para crise ansiosa, você vai entrar numa reunião, tá meio pilhado, senta lá, faz na boa e você vai ver como você melhora. Aí eu ensino a meditação do caminhar. Ó, gente, fala de novo. Então, inspira 4, segura 8 segundos e solta em 7 segundos. Faz isso quantas vezes, mais ou menos? O quanto você precisar Até você fazer, sentir que até tá você mais... sentir. Tá. Né? E que não é só a inspiração, não é só a oxigenação que está acontecendo. A gente tem a ciência por trás disso. Pensar... Você vai tirar o Autoconsciência. foco. É autoconsciência, vai aumentar a tua autoconsciência e você vai tirar o foco das coisas que estão fora. Você põe o foco em você. Tá? E é um exercício simplíssimo, né? Tem outro exercício do caminhar. Então você começa a caminhar
Então, eu tô com as duas pernas. Eu vou usar a perna direita para começar. Então, é um passo, Tá. né? Dou outro passo. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E subo até o 9, 10. Chegou no 10, o próximo passo que eu vou dar é 9. Então é 9, 8, 7, eu vou conto Meu para Deus! trás. É complicado. Ai, tem que anotar. Eu levei uns 4 meses para conseguir fazer pelo menos 10 minutos. Mas Eu sabe levei. o que parece isso? Adolescente vai saber fazer muito bem, porque menina, principalmente, porque a gente fazia isso. Que a gente fazia 1, 2, 3, 4, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. 1, 2, É uma 3. forma também. É uma forma Não, eu também. lembrei agora, mas é complicado. E se você juntar isso com respiração, né? Nossa, aí. Outra coisa, né, que é parte da meditação, é parte do mindfulness. Muito paciente que tem queixa de insônia, o que ele fala? Ah, mas eu deito e fico pensando nos problemas do dia. Então, bom, você quer pensar? Então, tá bom, pensa em coisa boa. Eu posso usar um exemplo meu, né? Eu adoro velejar. Né? Adoro velejar, já fiz um monte de coisa por aí de vela, já cruzei o Atlântico velejando no meu barco. O que você não faz, Bri? Aí, eu sou piloto De de, avião. de planador também. Ah, meu Deus do céu. Bom, e aí, eu, às vezes, quando tô com a cabeça cheia de coisa, eu paro, eu vou começar a pensar no barco. Eu penso, talvez, no meu barco que eu tinha, não tenho mais, mas eu posso pensar, poxa, eu vou mudar uma coisa para melhorar, ou então eu desenho um barco totalmente novo, que seria hoje um catamarã daqueles que eu adoro. Penso em velejadas que eu já fiz, penso em velejadas que eu já um dia eu pretendo fazer, né? Já fiz um terço do planeta, eu quero fazer os outros 2 Você tá terços. igual o... Ai, gente, como é que é o nome dele? Eu tenho... A sexta-feira, eu tenho a cachorra. Que ele ficou perdido na ilha 4 anos. Que... Eu Daí não ele conheço. conheceu o índio. Porque ele tava na ilha 4 anos, você sabe quem é. Daí ele chamou o índio de sexta-feira. Aí eu tenho a guarda compartilhada com a cachorra do meu irmão, que chama Sexta-feira, por causa do Robson índio. Crusoe? Ok. Ele. Você tá igual ele, você tá quase lá. Então eu fico pensando nessas coisas que me dão prazer. Você dorme na hora, Tá, eu acho essa um pouco mais complicada, dependendo do qual. Aí que dependendo entra do a integrativa. paciente. Aí você já escutou a história de vida É do verdade. paciente, Porque você você já tá entendeu. Blá, deprimido. blá. Então, quando Já, você chega na hora de passar esses conhecimentos para o você já paciente, te sabe ajudar, você já tudo. sabe tudo, você sabe o que você pode usar ou não, né? É que eu já tô pensando num protocolo. Não tem protocolo, gente. Não é para pensar no protocolo. Mas eu queria que você falasse, eu sei que é mais específico e mais psiquiatria da precisão, já que a gente está falando de integrativa, eu queria muito falar sobre os exames, sabe, que a gente pede, porque assim, para mim é muito frustrante, às vezes eu vejo meus pacientes sofrendo e eu vejo que é uma questão clínica, fisiológica, não psíquica, mas que não vem uma alteração nos exames básicos que a gente pede, que são os bioquímicos, né? Uhum. Os exames de sangue e tal. Daí eu ia falar da epigenética, da metabolômica, rapidinho, assim, só para falar. Assim, porque eu tô apaixonada por essa área, porque eu tenho visto, eu acho que foi como você viu a acupuntura, eu tô vendo isso, assim, porque eu tô vendo as alterações que realmente meus pacientes têm e que eu não via antes nos outros exames e vendo meus pacientes melhorarem. Então, assim, e isso faz parte da integrativa, né? Porque todo mundo que trabalha com isso, que eu vejo, que eu sigo e que eu admiro, trabalha com isso, né? Só que quase ninguém conhece. Pouquíssimo. Daí você, que eu admiro demais, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Se Vamos você lá. pede, se você não pede. Eu talvez precise me aprofundar um pouco mais, Porque é né? muito novo É também. muito novo, é Eu muito tô novo. pedindo pra você falar assim, por É. cima. Bom, são coisas diferentes, né? Então, a epigenética é tudo É que tudo. fora que altera ou reaja ou interaja, eu acho que é uma palavra melhor,
com a nossa genética. Então, é a mesma coisa quando eu peço um teste genético com foco na cannabis medicinal. Então, por exemplo, nesse teste vem lá o quanto o THC pode afetar a tua capacidade de trabalho, ou o quanto você tem de na tua genética, você pode desenvolver uma dependência do THC, que é uma das aulas do congresso o ano que vem. Aparece no exame, que é uma enzima, né? É uma enzima, é um losse ali Mas que você tem. É porque eu falo que de genética é uma fotografia. É Então, isso. mas a Não é genética, o agora. a genética, o legal é que ela não vai mudar. Exato. Né? O que acontece é a mesma coisa, você tem um corredor de hotel cheio de porta. Cada porta vai abrir com uma chave diferente. Você tem uma chave. Se você não chegar na porta certa com a chave certa, aquela porta não abre. Então é isso que eu explico para os meus pacientes. Eu uso essa analogia. Então você tem uma condição genética. Então, por exemplo, THC pode desenvolver uma dependência. Isso. Ou desenvolver psicose também, em dose mais alta. Em dose mais alta. Ok. Isso daí a gente sabe que é genético. Mas se eu não colocar o THC, a chave, não vai fazer. Então não é que você vai ter surto psicótico. As pessoas não entendem. É muito difícil de entender. Por isso que eu uso essa analogia da porta. Posso contar uma história? Pois não. Exatamente sobre isso. É uma paciente minha, extremamente ansiosa, assim... Eu adoro ela, eu trato ela há 8 anos, extremamente ansiosa, chega a vomitar. Que o canabidiol cairia muito bem. Só que ela tem um irmão, uma irmã esquizofrênicos. Eu não daria THC jamais para ela. Eu ia dar um broad, no máximo. Sem dúvida. A psiquiatra dos irmãos quase acabou comigo. Falando que eu ia induzir um surto psicótico na minha paciente. Manda essa psiquiatra pro meu curso. Eu falei pra ela, eu falei assim, manda ela me ligar. Eu jamais vou te dar THC. Eu não sou louca. Então, assim... é que eu fiquei tão revoltada e, tipo, até hoje, sabe? Ela ficou traumatizada, sendo que ela ia se beneficiar, em vez de eu ficar colocando um monte de alopático. Então, isso é um excelente exemplo da epigenética. Né? E gente que não conhece e acaba não deixando aquele paciente se beneficiar de uma terapia... Que nem a paciente dela. Que nem a paciente dela. Pô, a minha, me deixa. Então, isso na epigenética, né? E nos exames, no exame teste genético voltado para cannabis, a gente consegue ver muita coisa, né? Me conta, assim, o que mais dá para ver? Dá para ver... Bom, a primeira coisa que a gente quer ver a primeira coisa que a gente quer ver é metabolismo. Né? Então, como que é o metabolismo do CBD, do THC e dos metabólitos ativos? CBD é o 7-hidroxi-canabidiol e THC o 11-hidroxi e o 7-carboxi-THC. Esses são os ativos. Inclusive, no doping, eles pegam o 11-hidroxi-THC e não o THC. Porque o THC vai ser metabolizado pelo fígado e não vai estar mais lá. Então, eles procuram 11-hidroxi. Não, eu acho que tá certo. Eu também acho. Bom, acho que não, vou passar aqui. E com isso, dá para entender como é que você pode otimizar a dose para o paciente. Então, vou usar o meu exemplo novamente. Eu sou um metabolizador normal para CBD e os metabólitos ativos e sou um baixo metabolizador para o THC, para o 11-hidroxi. Baixo um pouquinho. Então, o que significa para mim? Se eu tiver uma dor e precisar usar um THC, a minha dose vai ser um pouco menor. Né? E também o que significa isso para mim? Se eu tomar uma dose normal, eu posso ter um efeito colateral. Eu posso ter a tontura, posso ficar chapado. Né? O que eu não quero, eu quero um efeito medicamentoso. A gente quer cannabis medicinal. Bom, então isso eu acho que é uma das coisas principais, mas aí o teste genético, ele consegue te dar também qual que é o melhor perfil de produto para você. Então, um range de combinação do CBD com THC. Que máximo! Então, por exemplo, se você tem o gene
que pode desencadear a esquizofrenia ou um surto psicótico, não esquizofrenia em si, vamos surto psicótico, ele vai indicar produtos que têm bem menos THC ou quase nada. Ele indica o produto. E vai mais além. Ele indica qual perfil de terpenos funciona melhor para aquele paciente. Né? Que é outra ciência muito legal que vai junto. Eu adoro terpenos, porque eu acho que em dose terapêutica eles são fantásticos. Exato. Eu vou mudar totalmente, porque eu acho que essa parte é muito, assim, é você. E eu acho que é legal a gente falar. Você trabalha em áreas onde o sofrimento é muitas vezes desacreditado. Que a gente falou, que é fibromialgia, dor crônica e oncologia. O que ainda te incomoda na forma como esses pacientes ainda são tratados de forma... O que me incomoda muito é saber que existem outras terapias, eu não estou falando só de cannabis, né? Tem muitas outras coisas que pode melhorar e muito, né? Muito. Tanto o paciente com fibromialgia, pode melhorar o gerenciamento do tratamento do paciente oncológico, quando bem indicado, e é ignorado. Né? É uma classe terapêutica nova e que está sendo ignorada por quem deveria estar utilizando. É o que eu penso. Quem mais deveria estar utilizando está ignorando. Saiu um estudo recente, tem 2, 3 semanas, sobre fibromialgia, não cannabis, mas era um estudo sobre fibromialgia, mostrando que a fibromialgia existe, está lá. Porque as pessoas ainda acham que não existe. Né? Poxa, não é a pessoa, não é o pesquisador ou o médico que está tratando que não acredita que está com a dor da fibromialgia. Então, isso me incomoda muito, sabe? O paciente, às vezes, como é que me incomoda? Se eu tô, sei lá, um evento, uma festa, alguma coisa, tô conversando e alguém fala, você é médico, não sei, eu tenho fibromialgia, isso acontece, né? Tenho fibromialgia, não sei, que legal, pô, o que você tá tratando? Que legal não, mas você tá tratando, né? Não, eu tô no reumatologista e ele falou que eu tenho que ficar tomando o anti-inflamatório. Quanto tempo você tá tomando anti-inflamatório? Faz uns 5 anos. Então, como é que tá o rim, né? E o que me incomoda, o que me incomoda é por que o pessoal das especialidades não enxergam em volta, né? O pessoal do rim só pensa no rim. Em volta do rim tem um monte de coisa. Tem a paratireoide. Né? Não. Tem uma pessoa em volta. Tem uma pessoa em volta daquele sistema que você é especialista. Por favor, né? Por favor, aprendam a entender o corpo humano como uma coisa muito complexa e não apenas, né, tô com o coração, só vou enxergar o coração e aquelas brincadeiras de médico que eu não vou falar aqui agora. Mas isso me incomoda muito, muito, sabendo que a gente pode ajudar. E aí você fala para o paciente, olha, aquele jeitinho, pô, você já experimentou medicamento à base de cannabis? Não, isso aí o meu médico falou que é uma porcaria, que isso vicia. A gente escuta muito isso, Isso né? vicia. Isso vicia. Mais me dói. Aí eu penso. Eu entrava eu falei, não, eu tentava explicar. Hoje em dia, não dá. Eu falei, olha... A vontade é... Vem pro meu consultório. Se você precisar de ajuda, estou à disposição, tá? That's it. E deixar com o paciente. Mas então, me incomoda muito. Já que a gente falou, eu atendi uma paciente em Portugal. Né? Que é brasileira, mas tá morando lá e tudo mais. Ela me permitiu falar. Não vou falar o nome, mas assim... Ela tem ansiedade, crise de pânico e uma fibromialgia gravíssima. E tá tratando lá com o psiquiatra, né? E ele, nossa, entupiu ela de remédio. Ela piorou da crise de pânico, entupiu de Rivotril, deu propanolol, porque começou a ter... começou pá. Aí trocou do nada, assim, juro por Deus, ela tava com 150 miligramas de pregabalina, foi para 50 do nada de sertralina. Teve abstinência, teve crise. Claro. Daí eu falei, a gente podia tentar cannabis, né? Só que assim, é super difícil lá. Conseguir a prescrição, não dá para importar.
Aí eu fiz daí ela começou a passar numa reumato. Eu fiz um relatório, coloquei os estudos de referência, assim, coloquei acho que 10. Coloquei, sabe, assim, eu fiz um relatório lindo para o psiquiatra e para a reumato, porque eu queria mudar o antidepressivo, né. A reumato foi tão linda. Ela falou assim: "Não, nossa, nossa, os artigos, não, vamos fazer sim". Ela prescreveu o óleo rico em Legal. THC, os exames que eu achava importante fazer, e a medicação que eu achava que era legal trocar. Eu fiquei tão emocionada, porque, assim, o psiquiatra cagou pra mim. Mas ela não, ela falou: "Não, vamos, se for pra melhorar a sua dor, vamos fazer". Claro. Que linda, gente, mas que difícil que é isso, sabe. A gente acha difícil aqui, lá fora, eu não sei como que você vê a medicina na Europa, nos Estados Unidos, mas eu acho muito complicado, porque A medicina do Brasil é bastante humanizada, muito. eu acho. Porque quando a gente compara com a medicina lá fora, realmente, o médico aqui acolhe, A por gente mais ouve, atende, chato, responde. por mais chato, às vezes, menos tempo que tem, atender convênio, essas coisas, eh, né, o médico dá muito mais atenção do que lá fora. Lá fora é muito top-down, o protocolo tá aqui, acabou e Acabou. tchau. Eu não vou sair, porque se eu sair, eu vou tomar um processo danado, É. né. Então, o médico brasileiro, ele acolhe mais. E Eu não acho que é só isso. Eu acho que o conhecimento que a gente tem é maior. Eu acho que assim, por exemplo, eles são muito bons em é, pesquisa. Isso ninguém bate. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que pesquisa é incrível. Mas a parte humana, nos Estados Unidos não existe a parte humana. não, é verdade. Na Europa existe, eu vi agora, assim, mas eu acho que, assim, o conhecimento que eles têm é muito raso. Raso e limitado à especialidade dele, Exato, muito limitado, muito. exato. Que era o que acontecia aqui, eu acho. Continua, né, bastante, É, eu tô continua. sendo bem otimista. É. Eu tô sendo bem otimista mesmo, né, mas por causa das pessoas que eu conheço e que eu me cerquei. Que eu decidi me cercar de Uhum. médicos que são humanizados e que olham para fora da caixa, para poder discutir casos, tanto você principalmente, né. Assim, porque senão você vai discutir caso com alguém que fica dentro do protocolo, é insuportável, você é julgado. Eu É. acho que a integrativa, por exemplo, esse nome já é julgado por quê? Não sei, porque, assim, os médicos tradicionalistas, digamos, se é que tem esse nome, eles olham a integrativa como, assim, charlatanismo. É uma pena. Eu já vi muita coisa assim, e olha, é Ah, não é uma tão ruim, pena. não vale nem a pena, não vale, porque as pessoas, acho que esses colegas que não entendem o que pode fazer uma medicina mais completa, né, para o paciente, e geralmente, são especialidades um pouco mais limitadas, né. Esse pessoal, acaba fazendo até piada, não sei o quê, é muito Muita. chato, é desagradável, mas não vale a pena. Eh, Eu nem vi, não vale a não. pena, não vale a pena. Deixa eu te fazer, a gente está chegando no final, e eu vou te fazer a última pergunta, mas eu acho que é bem interessante, né, que eu acho que vai de encontro com tudo que a gente está falando. Eh, o que você acha que a medicina vai olhar para trás no futuro, daqui uns anos, e pensar: "Nossa, a gente complicava isso à toa". E o que você acha que nunca deve ser perdido no meio do caminho? Eu vou começar a te responder pelo final, né. Eu acho que nunca a gente pode perder a humanização. E a humanização passa por escutar, por entender que a pessoa que está na tua frente também é um ser humano, Tem uma dor. né, que tem uma dor. Passa por você ser um ser humano.
né? O médico não é um semideus, o médico não é uma autoridade, não é, Nem não vocês, é, nem nem os vocês. cirurgiões. Não, não são não. Viu, Pedro? Mas, então isso a gente não pode perder, né? Talvez tá faltando cultivar, né? Mas quem já Verdade. tem, não perca. Agora, eh, olhando para trás, né? Daqui 10 anos, se eu olhasse para trás, eu tenho um exemplo dentro da medicina, né? Eu passei por um negócio agora, eu estive no Congresso Europeu de Oncologia, no ESMO. Foi em Berlim, foi em outubro agora. Foi, pouco tempo. E eu trabalhei com oncologia há muito tempo. Eu tive a sorte, o privilégio de lançar produtos, de desenvolver e lançar produtos que foram blockbusters, né? Eu lancei o Taxol no Brasil, que é o Taxoter, e depois o Taxoter, que é o docetaxel, que era o competidor. Aí desenvolvi outras moléculas, né? Desenvolveu vacina também. Eu desenvolvi vacina, isso, desenvolvi vacinas. Bem antes do Butantan, eu já trabalhava com vacinas. E quando eu estava no congresso, eu falei, pô, mas peraí, cadê o Taxol? Cadê o docetaxel? A gente não vê mais, só vê imunobiológico. Só. Aquele congresso é enorme, todos os temas. Imunobiológico. Só imunobiológico. E então é um pouco do. Hoje, eu olhando para trás, o que a gente achava que era assim Era o o máximo, top. né? Não é mais. Ainda bem. Ainda bem, que hoje na onco eu consigo dar uma terapia mais individualizada, eu consigo entender a genética e atuar lá naquela A na onco genética. tá indo pra... A onco está indo para lá. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a área de cannabis, né? Porque, veja bem, opioide. Né? O que é opioide? O opioide é um derivado de uma planta, do mesmo jeito que a cannabis. É um derivado de uma planta que tem uma atuação. Se você errar a dose, tem uma janela terapêutica, né? Se você errar a dose fora da janela terapêutica, é muito complicado. Ou ele não vai funcionar, ou se for pouco, ou ele vai matar o paciente. A gente sabe, né? É overdose. Né? Então, por que o paciente morre? Porque dá uma depressão respiratória, porque tem um monte de receptor para o opioide lá no bulbo respiratório. Bom, no começo, a gente prescrevia os opioides, não tinha os protocolos, era muito complicado, difícil. Hoje em dia, a gente tem como calcular a dose de opioides entre os diferentes tipos de opioides. A gente tem uma fórmula para calcular o opioide equivalente, a morfina equivalente, chama morfina equivalente. Eu sei porque eu participei de um artigo para a gente tirar a morfina, o opioide, com cannabis. Tem um protocolo para isso. Desculpa, funciona. Funciona, claro. Que a gente consegue reduzir a dose do opioide. De reduzir. Você reduz, às vezes, depende do paciente, até tira da dependência do opioide com o uso da cannabis. Existe um protocolo para isso, publicado. Que eu fiz. Não, foi parte de um consenso que eu participei antes de fazer o consenso global de cannabis. Bom, então, talvez, eu acho que pouco mais para frente, quando a gente desenvolver marcadores, quando a gente entender como é que eu posso medir uma anandamida. Nossa, aí vai ser maravilhoso. E já tem. Em plaqueta a gente consegue fazer. Porque hoje, se eu tiver que medir, vai ser no líquor. Eu não vou ficar tirando o líquor do paciente para medir a anandamida. É cruel. Né? Cruel. Porque, desculpa, chega num ponto que... De novo, a clínica soberana. Então, eu não vou colocar o paciente num risco para ter um dado de um exame, né? Quando eu não preciso, tem que ter um risco muito maior, que eu não vou colocar o paciente nesse risco. Então, eu vou pela clínica. Por isso que existe a titulação, por isso que existe todo o esquema, né, de prescrever. A gente poderia já... Então, eu acho que o desenvolvimento de marcadores biológicos para o uso de cannabis vai ajudar bastante.
barateamento e popularização do teste genético também Nossa, isso vai ia ajudar ajudar demais. muito, muito. Inclusive para quem não tem a experiência assim de De prescrever, né? O teste genético ajuda muito porque ele te ajuda na decisão da dose inicial e se eu devo aumentar ou diminuir a dose de qual canabinoide, né? Nossa, vai ajudar tanto. E às vezes até para explicar sintomas do paciente, que a gente não está enxergando. Agora você pega o teste genético, né? Uma vez eu fiz um teste genético para um senhor e quando eu fui ler para ele, fui interpretar o resultado, depois que eu terminei, ele falou: doutor, o senhor contou a história da minha vida. Eu ria, mas foi assim, ele falou: poxa, pelo um teste genético, o senhor contou a história da minha vida, Oh. né? Então, mas precisa ser acessível, né? E eu acredito também que tem muito, muito ainda dentro do mundo de cannabis, dentro dos componentes daquela planta, que a gente vai utilizar, vai desenvolver. Ainda tem muita né? coisa para descobrir. E aí, de novo, usando um paralelo da oncologia, quando eu lancei o docetaxel, ele era semissintético. Quer dizer o quê? Você precisava da planta e você matava a planta inteira para poder extrair a molécula e dali você tinha depois uma parte sintética e chegava no medicamento. E a gente vê essa planta em várias cercas da cidade de São Paulo, tá cheio. Louco, tá cheio. né? Quando Você eu não passo os imagina que táxis, aquela ali- você não imagina que dali vem uma droga super para câncer, né? Aquilo tá tratando o câncer. E aí a gente conseguiu sintetizar. Né? E hoje é sintético. Então, eu acredito que o desenvolvimento dos canabinoides sintéticos Nossa, vai ajudar bastante, né? Até Pena que no Brasil não pode, acho que até a legislação, mas precisa de investimento. E, de novo, a planta não é patenteável, então a gente tem os canabinoides sintéticos hoje, né? Você tem o Dronabinol, naloxona não, o Nabiximol, você tem canabinoide sintético hoje, né? Na Alemanha, por exemplo, no mercado de dor, 95% do mercado de dor usa o Dronabinol, que é o canabinoide sintético, né? Mas ele vai ter os mesmos efeitos colaterais e eu entendo o porquê das limitações, mas eu acho que isso precisa desenvolver melhor. Eu acho que dá para desenvolver melhor. Mas com pesquisa, né? Sim, precisa de pesquisa, precisa de investimento. Precisa de investimento. Mas aí é que tá, eu não vejo isso aqui feito só no Brasil. Não. Né? Isso é um movimento... Eu gostaria que fosse aqui, porque sim. Brasil, né? E nós temos como fazer, tá? Temos a gente como. tem gente, tem equipamento, tem gente que mentes brilhantes, mas não vai ter o investimento para fazer. Então, talvez olhando para trás, daqui 10 anos, olhando para trás, nossa, como era complicado utilizar aquele fitocomplexo, né? Hoje, que eu ia dar desse. Hoje eu tenho tudo sintético e consigo montar a fórmula individualizada para a genética daquele meu paciente. É uma delícia isso, né? Eu vou conseguir dar exatamente o que eu quero. Meu sonho é poder fazer isso. Eu falo assim, ó, eu vou colocar um tanto desse, um tanto desse, um tanto desse, porque esse vai agir aqui. Ai. Nós estamos perto. Estamos? Estamos perto. Então perto. Já tô mais feliz. Mas não com sintético ainda. Tudo bem. Se a gente puder fazer isso. Porque assim, eu tratando endometriose, menopausa, TDPM, assim, é tão. E cada uma das pacientes, depende do sintoma da menopausa, eu tenho que dar uma coisa. Seria ideal se eu pudesse, sabe, tipo, fazer personalizado. Mas eu tô confiante. Na manipulação, a gente faz isso, não com canabinoide, né? Mas com... eu falei do cortisol, por exemplo. Cortisol, eu consigo acertar a dose certinha. E é muito fácil. É fácil, é bom para o paciente, é bom para a gente, sabe? Então, sendo de confiança, com produtos de confiança, é mesmo do canabidiol, da cannabis medicinal. Sendo de confiança, vai ser muito bom para o paciente, vai ser bom para a gente, para quem não sabe prescrever muito bem, sabe? Então, mas uma hora vai, gente. Uma hora vai. A gente acredita. E você, o que você acha que a gente vai ver daqui
10 anos. Se eu estiver lá e eu estiver olhando para trás, o que eu vou falar? O que você vai falar? É. Nossa, que difícil. Eu acho que a gente vai olhar e vai falar assim. Eu posso estar num mundo muito de Alice, mas a gente vai olhar e vai falar: nossa, a gente dava alopático pra tudo, né? Tudo era medicação. Hoje não. Hoje a gente dá uma suplementação, um imunobiológico, cannabis, psilocibina, porque viu, os psicodélicos estão vindo, gente, graças a Deus. E quanto mais vir, menos alopático. Eu acho que a gente vai falar assim: nossa, tudo era alopático. Eu espero que seja isso. E o que eu espero não perder, eu acho que igual a você, é exatamente essa parte humana. O ouvir, o escutar. É. Porque sem isso, você nunca vai tratar bem alguém. Não é porque você sabe todos os protocolos, sabe toda a psicofarmacologia. Se você não escutar o paciente, você não sabe o que você tem que prescrever. Se tem que prescrever, como prescrever. Então, eu espero muito que a gente não perca isso, que na verdade se desenvolva cada vez mais. Sim. O paciente não é só uma dor. Não, pelo Não é só uma contrário. queixa. É. O paciente é um todo, o paciente é inteiro, inclusive a alma dele, Uhum. né? Que é a religiosidade, que eu acho que é outra coisa que tem que se levar muito também em conta. Acho que é isso, meu querido. Eu agradeço muito Prazer nossa foi meu. conversa, como sempre, excelente. Por mim, a gente ficaria conversando mais 2, 3 horas, porque são muitos assuntos, muitas coisas que eu acho que ficaram de ser ditas. Então você vai voltar. Se Com prepare. prazer. Opa! Agradeço muito você ter vindo, ter despendido esse tempo para falar Imagina. comigo, Estamos aproveitando, tá? né? Esperamos vocês no próximo episódio. Beijo grande.